Boa noite a todos, muita paz, que o Mestre Jesus possa estar conosco e que nós possamos fazer uma boa reflexão essa noite. O tema mediunidade e espiritismo. Vou me permitir, antes de adentrar no tema, falar e comentar um pouquinho sobre um processo que eu chamo de processo ou mecanismo de comunicação. Depois a gente adentra para falar sobre mediunidade e tentar fazer dela uma correlação com a doutrina espírita, com o espiritismo. O processo de comunicação, como que ele se dá? Ele vem se desenvolvendo. Na medida que nós vamos evoluindo, nós desenvolvemos esse mecanismo de comunicação, tornando-o cada vez mais preciso, cada vez melhor. Esse processo de comunicação, ele começa na nossa origem, a gente muito simples, bastante ignorante, como está no livro dos Espíritos. A gente vem num processo de aprendizado até para nos comunicar. Conhecemos a doutrina espírita e sabemos que nós somos, em essência, espírito, mas estamos utilizando deste corpo físico. Portanto, a gente diz: estou encarnado, uso esta carne, uso este corpo físico por um período. Passado esse período, desgastou, eu vou ser o quê? Eu retorno à minha essência. A minha essência, que é a essência de todos nós, é espírito. Somos espírito em essência. Essa condição nos mantém nesse processo de evolução. Encarnamos e usamos esse corpo. Quando nós entramos nesse processo de encarnação, nós precisamos aprender a nos comunicar. E vamos iniciando. Os primeiros passos nossos são gestos, símbolos, vamos aprendendo a escrita, vamos melhorando a nossa fala, ainda bastante imperfeita. Quantas vezes nós gostaríamos de elucidar, de falar algo, mas a gente não consegue traduzir em palavras o que nós pensamos. Por quê? Porque ainda é muito pobre as nossas palavras, mas nós a usamos. Eu estou fazendo isso nesse momento, eu estou num processo de comunicação, eu estou falando e vocês estão usando o quê? Os sentidos para captarem. Vão utilizando o ouvido, vão utilizando todos os sentidos e nós vamos travando essa comunicação. Estou falando do corpo físico. Fora do corpo físico, a gente começa a desenvolver outras maneiras de nos comunicarmos. Se nós voltarmos no tempo, acontecia alguma coisa na Europa, na França. Quanto tempo demorava para essa notícia chegar aqui para nós, aqui no Brasil? Meses. Tinha um parente meu morando no Japão. Quanto tempo a gente demorava para nos comunicar? Aí nós fomos aprendendo a nos comunicar, telegrama, criamos a carta, demorava para chegar aquela carta, nós fomos melhorando a nossa comunicação, fomos descobrindo outros mecanismos, como o rádio, a televisão, sempre caminhando para frente, sempre buscando o quê? Uma comunicação melhor, a tal ponto que eu olho o dia de hoje, que nós estamos aqui encarnados, pode acontecer qualquer coisa, em qualquer parte do mundo, que no mesmo minuto nós já estamos sabendo, na palma da mão. E essa comunicação, ela se dá de tal forma que hoje os veículos de comunicação, eles até ficam desatualizados no mesmo dia. Porque como eu tenho na palma da mão todas as notícias e eu sei tudo o que está acontecendo, à noite já é notícia velha. O jornal, então, que eu recebia no dia seguinte, mais velho ainda. Por quê? Porque todas as notícias já circularam. Notícia é comunicação. Estamos nos comunicando, estamos aprimorando esse mecanismo. Na medida que nós vamos encarnando, a gente vai aprimorando esse mecanismo, porque é dele que nós conseguimos
evoluir. Nós precisamos desse mecanismo que é a matéria, que é o corpo, para poder evoluir. Não tem como evoluir sem essa utilização. Isto posto, eu vou lá no Livro dos Espíritos e começo a olhar a doutrina espírita e começo a buscar uma relação com a questão de comunicação. E Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina, obviamente, ele travou um processo de comunicação intenso com espíritos superiores. Para ele poder codificar a doutrina, ele precisou comunicar-se com inúmeros espíritos superiores para que isso pudesse ocorrer. O preparo que esse homem tinha, um pedagogo, ele tudo fazia com método, com lógica, e esse método e essa lógica fez ele pensar nesse processo de comunicação. Então, lá na questão 456 adiante, nós vamos encontrar Kardec perguntando como que os espíritos interferem em nossa vida. Isso é o processo de comunicação. Qual era a preocupação de Allan Kardec em começar com essas perguntas? Ele preocupava-se não só na comunicação nossa. Nós somos espíritos encarnados e encarnado usamos o veículo da matéria para nos comunicar. Mas ele queria entender, e os espíritos desencarnados que estão na erraticidade, como que eles se comunicam conosco? Ou não há mais comunicação nenhuma? Acabou o corpo, morreu, não há comunicação. O espírito fica na erraticidade, eu fico encarnado e nós só vamos nos comunicar quando estivermos na mesma faixa? Não. Essa comunicação é permanente e constante. E aí eles começam a nos mostrar que nós não deixamos de nos comunicar em instante nenhum. Ou seja, esse plano espiritual, esse mundo espiritual que nós imaginamos, um mundo distante, muito longe, está do meu lado, por causa do processo da comunicação. Se todos nós, eu brincava e comentava com o Coelho antes de iniciarmos a nossa reflexão, se todos nós, simultaneamente, à noite, antes de deitarmos, vamos fazer uma prece, uma oração, vamos mentalizar Jesus, vamos combinar uma comunicação, todos nós vamos nos comunicar com Jesus, que hora? Às 23 horas. Ah, mas eu gosto de dormir mais tarde. Mas às 23 horas nós vamos fazer essa comunicação. O que vai acontecer com essa comunicação? Vamos nos comunicar com Jesus e Jesus se fará presente em cada um dos nossos lares. Ele vai se dividir para isso? Não. É o processo de comunicação. Esse processo de comunicação, ele é muito mais sofisticado do que esse que nós usamos na matéria. Ele é um processo de comunicação que eu uso o pensamento. É o pensamento a pensamento. Por isso que nós podemos fazer esse combinado. Hoje, 23 horas, eu estou falando sério desse combinado, eu vou brincando, mas é sério. 23 horas eu vou me imaginar aqui com vocês, e vocês também, mas nós vamos orar a Jesus. Vamos ver o que acontece. Sabe o que vai acontecer? Jesus se fará presente em cada um dos nossos pensamentos, aonde nós estivermos. Pode estar na sala, pode estar no toalete, aonde estiver, Jesus se fará presente sem precisar dividir-se. É o pensamento dele que fará essa comunicação. Interessante isso. Daí eu começo a pensar, poxa, se eu posso numa prece fazer isso, eu posso então comunicar-me com o meu Criador, Deus. Claro que eu posso. Eu posso e me comunico com Ele o tempo todo. Com Deus há uma particularidade interessante. Nós, sem querer marcar uma hora para fazer uma prece, nós estamos o tempo todo
conectado e ligados ao nosso Criador. Isso é inevitável. Então essa comunicação com Deus, ela se dá o tempo todo, ela não para, ela é constante. Nós estamos ligados ao nosso Criador. Depois vem os espíritos. Eu coloquei Jesus, o espírito extremamente superior, mas com qualquer espírito, inclusive com os nossos entes queridos, os nossos familiares, que muitos de nós já tiveram entes queridos que já retornaram à pátria espiritual. Aonde é essa pátria espiritual? É tão longe assim? Não, eles estão presentes o tempo todo na medida que nós nos ligarmos positivamente, nos ligarmos em coisas boas, se fazem presentes. Aí Kardec vai avançando nas perguntas, sempre a partir desse número 456, mas ele vai avançando e vai começando a me deixar preocupado. Preocupado por quê? Porque essa influência, portanto essa comunicação, ele vai me demonstrando que ela ocorre numa intensidade que eu nem percebo. Eu acabo o tempo todo estando em comunicação com espíritos, mesmo que eu não queira. Eu estou o tempo todo em comunicação, porque é o pensamento. O pensamento atrai. O pensamento atrai sempre aqueles que pensam iguais. Mais ou menos assim, quando a gente se sente bem ao lado de algumas pessoas, a gente tem prazer de estar ao lado, prazer de conversar. Os espíritos que estão na erraticidade, para conosco, não é diferente. Eles sentem prazer em estar ao nosso lado. Pode ser um espírito protetor, pode ser um espírito amigo, pode ser um ente querido, um parente, pode ser um espírito que gostou da maneira com que eu penso, da maneira com que eu ajo, e aí eu começo a perceber, então se eu não estou agindo de uma maneira boa, de uma maneira correta, eu não vou atrair espíritos? Claro que eu vou. Sempre eu vou atrair, sempre eu vou ter sugestões. Por que sugestões? Porque os espíritos, por maior que seja a comunicação, eles não nos controlam. Se eles nos controlassem, seríamos máquinas, e nós não somos máquinas. Nós temos a liberdade de acolher ou não acolher a sugestão. É isso que Kardec nos mostra. Eles estão o tempo todo em comunicação conosco e nós estamos o tempo todo em comunicação com os espíritos. Sempre, o pensamento ele está sempre comunicando-se, até na hora que eu vou dormir. Mas quando eu vou dormir, quem entra em repouso é o meu corpo físico. O espírito, ele não precisa dormir. Se ele não precisa de repouso, o espírito continua pensando. Pensou, comunicou-se. Pensou, está em processo de comunicação. Esse pensar, quando eu estou pensando coisas não boas, eu vou me vingar. Ele não perde por esperar, sabe, o olho por olho, dente por dente. Agora é minha vez. Eu vou abrindo essa brecha a esse pensamento. E, obviamente, que surgirão espíritos que pensam exatamente iguais. O fato deles pensarem iguais, eles acabam nos sugestionando, eles acabam nos passando informações. Eu posso acolher ou não. Se eu acolho, a responsabilidade é minha. Eu não posso passar a responsabilidade para o outro e dizer comodamente, foram os espíritos que me conduziram. Não, os espíritos se comunicaram e lhe sugeriram. Você que se conduziu, a responsabilidade é nossa. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Aí está a nossa liberdade, é a liberdade de escolha. Eu escolho quem são os meus amigos, eu não escolho. Eu escolho com quem eu quero estar aqui entre os encarnados, não escolho. Com os espíritos é a mesma coisa. Eu escolho quais espíritos eu desejo que me acompanhem, né?
Se eu quero que me acompanhem bons espíritos, então 11 horas da noite, de novo lembrando vocês, 11 horas da noite hoje, nós vamos todos mentalizar e fazer uma prece a Jesus. O que a gente está buscando? Bons espíritos em nossa companhia. Eles, se fazendo presente em nossa companhia, vão nos trazer comunicações. Nós vamos acatar ou não. A liberdade de escolha é sempre nossa. Esse processo de comunicação, eu quis fazer essa introdução, espero que vocês tenham me compreendido, ele se dá também no mundo espiritual. Quando a gente está tratando só espírito com espírito, eles também precisam se comunicar. A diferença é que em espírito, nós não tendo esse corpo físico, nós não tendo essa formação aqui, como que a gente vai se comunicar? Eu não preciso falar, eu não preciso dos meus olhos, eu não preciso do meu ouvido para ouvir. O espírito, ele percebe, olha, vê tudo e se comunica pelo todo. Não tem um local determinado. O espírito é o todo, porque o espírito é o quê? O espírito é parte da inteligência suprema. O espírito, ele tem 3 atributos que são fundamentais para o nosso caminhar: inteligência, pensamento e vontade. O espírito, ele é detentor de inteligência, que ele vem do princípio inteligente, ele tem o pensamento e ele tem a vontade. A vontade é a liberdade. Eu faço se eu quiser fazer. Se eu não quiser, eu não faço. Assim os espíritos também se comunicam. É pensamento, pensamento. A gente pode até falar mais sofisticadamente. São ondas, seja o que for. É pensamento a pensamento. Não precisamos entrar muito no detalhe, basta a gente perceber que pensou, o outro recebe o pensamento, automaticamente comunica-se de volta. É pensamento, pensamento o tempo todo. É a inteligência comunicando-se com a outra, através da sua liberdade, que se traduz pela vontade. Então a vontade é importante. A vontade é que me conduz e me conduziu hoje a estar aqui com vocês, fazendo essa brincadeira e convidando-os para as 11 da noite estarmos juntos. É a vontade que me impulsionou a fazer isso. Os espíritos se comunicam, nós somos espíritos encarnados, nos comunicamos entre nós e com os espíritos, e aí eu me desloco para pensar, reflexionar um pouquinho então sobre mediunidade. E essa mediunidade, como que é então esse processo? O que quer dizer a mediunidade? A gente começa olhando a mediunidade e vamos buscar na nossa própria história. Por que eu recomendo buscar na história e não buscar apenas na doutrina espírita? Para nós termos base de conversação, de pensar, de raciocinar. Se eu me fixar apenas na doutrina espírita, eu corro o risco de achar que a mediunidade é algo que pertence à doutrina espírita. E seria um grande engano da minha parte dizer que a mediunidade pertence à doutrina espírita. Os espíritos não falaram isso. Allan Kardec não coloca isso em momento algum. Muito pelo contrário, Allan Kardec o tempo todo faz questão de nos mostrar que a mediunidade é algo absolutamente natural. É lógico que é natural. Se não fosse natural, então Deus, que é o nosso Criador, iria escolher alguns. Esse pode, esse não pode. E Deus não faz isso. Todos podemos. O que nos difere na questão da mediunidade é se é uma mediunidade que Allan Kardec chamou de mais ostensiva ou menos ostensiva. Mas a mediunidade, ela passa pelo processo de comunicação. Se passa pelo processo de comunicação, todos nós somos detentores dessa mesma capacidade. Tem 2 livros
que eu recomendo, quem desejar buscar na história e verificar o que eu estou falando, que a mediunidade, ela faz parte da nossa caminhada. Um livro chama-se A História do Espiritismo. É interessante esse livro, porque é a história do Espiritismo, mas contada sobre a ótica só da mediunidade, só do efeito, eu costumo dizer, e não sobre a ótica da doutrina espírita. Então esse livro, A História do Espiritismo, ele começa contando a história a partir do momento que ele chamou de uma invasão coletiva. Houve uma invasão aqui no planeta Terra, e essa invasão, simultaneamente, médiuns foram demonstrando a sua mediunidade. Aí então veio o caso lá dos Estados Unidos, as irmãs Fox, o caso do sueco lá, que era vidente lá, o Swedenborg, enfim, ele vem mostrando todo esse processo. Ele vai falar de Allan Kardec, da doutrina espírita nesse livro, na metade do livro para frente. Por que isso? Porque ele está contando a história do Espiritismo sobre a ótica que nós estamos reflexionando essa noite, que é a ótica da mediunidade. Então ele vai nos mostrar que a mediunidade, ela já se manifestava antes mesmo de surgir a codificação da doutrina espírita. É Arthur Conan Doyle, o autor desse livro. Para quem não lembra-se, ele é o autor do Sherlock Holmes. Ele é um britânico espírita, é que na época deles eles não chamavam de espírita, eles chamavam de novo espiritismo. Enfim, fica para uma outra vez, uma outra hora a gente falar disso. Mas era um espírita também, extremamente conceituado. Ele faz esse livro, um livro de bastante peso, sob o ponto de vista de ele ser um escritor muito conceituado, e todo mundo então começou a entender a questão da mediunidade. Então ele conta a história do Espiritismo sobre a ótica da mediunidade. Um outro brasileiro, José Herculano Pires, ele faz um livro chamado O Espírito e o Tempo. Quando ele faz esse livro, O Espírito e o Tempo, ele faz o livro com o objetivo de nos auxiliar a reflexionar sobre a mediunidade, porque ele vai contar a mediunidade desde a nossa fase tribal até os tempos atuais. Então ele vai caminhando, desde a época tribal, os pajés. É só a gente lembrar, os pajés não tinham contato com o mundo espiritual? Claro que tinha, eles iam lá benzer, iam fazer. Ele estava fazendo o quê? Uma comunicação com o espírito e intermediando o atendimento de alguém ali. Era isso na fase tribal que era feita. Lá na Grécia Antiga, quando eles iam fazer consulta no oráculo, eu sempre brinco e falo, os oráculos que os gregos antigos falavam, eu acho que eram as casas espíritas da época, porque o oráculo era uma pessoa que iria atendê-los, tinha um nome, enfim, para mim não passava de uma médium, que iria falar alguma coisa para aquele que ela estava consultando. O que é isso? É mediunidade, é o processo de comunicação. Então, nesse livro de Herculano Pires, ele vai contar, fase a fase nossa, esse mecanismo da mediunidade, demonstrando para nós que a mediunidade, ela sempre fez parte da humanidade. Portanto, a mediunidade é algo que pertence ao homem e não à doutrina espírita. Aí eu me desloco para a doutrina espírita e começo então a querer entender por que na doutrina espírita nós trabalhamos com a mediunidade e qual é o método. E o método, Allan Kardec novamente presente. Livro dos Médiuns, o que ele faz no Livro dos Médiuns? Ele demonstra para nós que para essa atividade é necessário que tenhamos método, tenhamos disciplina, tenhamos um raciocínio lógico do procedimento da mediunidade.
Na medida que nós fomos evoluindo, fomos caminhando, essa mediunidade ela foi se tornando cada vez mais apurada, cada vez é uma comunicação muito mais hoje, eu diria, intelectual do que material. Em tempos antigos, a mediunidade, quando eu comecei, inclusive há mais de 30 anos na doutrina, quando eu começo na doutrina, ela era muito voltada aos aspectos materiais ainda. Então a gente ia para esses locais, essas casas espíritas, a gente ia encontrar materializações, a gente queria ver essas coisas. Hoje não, hoje nós já evoluímos de tal forma no nosso mecanismo de comunicação que o intelecto é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Então o que Kardec fez? Kardec fez o seguinte, ele fez um método e foi explicando para nós cada tipo de comunicação. E cada tipo de comunicação, ele foi chamando médium disso, médium então, médium que escreve, psicografia, ele foi dando nomes, ele foi mostrando para nós de uma maneira pedagógica, senão nós não entenderíamos. Para entender, ele foi dando nomes. Então, quem teve a oportunidade, quem já viu, quem não viu, eu recomendo, veja o livro dos médiuns e vocês vão verificar que tem toda uma sequência de métodos para cada tipo de comunicação. É tudo comunicação. Seja escrita, seja falada, seja o que for, tudo é comunicação. É uma comunicação que o médium está intermediando. É isso que Kardec quis mostrar para nós. Na doutrina espírita tem que ter uma finalidade, tem que ter algo supremo, e esse algo maior é estar voltado sempre para a caridade. A ação da doutrina espírita é a caridade. Podemos dizer que ela é ciência, que ela é filosofia, perfeito, só que ela tem uma ação. Essa ação que passa pela nossa vontade, eu vou agir ou não, por isso passa pela minha vontade. Essa ação chama-se caridade. Essa ação da atividade dos médiuns nas casas espíritas é caridade. Então é uma ação coordenada, sempre visando o quê? Intermediar um espírito com outro espírito encarnado. Então, tem o assistido, chamemos do que for, a pessoa que veio buscar um auxílio, uma ajuda, e tem o espírito. O médium é um intermediário entre um e outro. Então, é como se ele fosse um repórter, ele escuta o espírito falando e repassa para aquele, olha, a notícia que eu tenho a lhe dar é essa. Ele é um intermediário. Por isso médium, Kardec chamou de médium, porque médium significa mediar. Eu estou mediando entre um espírito na erraticidade e o espírito encarnado. E essa mediunidade? Eu saio das casas espíritas e começo a olhar os tempos atuais. Eu vou para a rua e vejo, por exemplo, eu recebo aqueles papeizinhos. Se você tiver problema, normalmente é assim, problema financeiro, quem não tem? Se você tiver problema amoroso, né? Resolvemos para você, né? Aí você vai lá, né? E acaba indo, é natural, a curiosidade nos leva, a curiosidade nos conduz, aí você vai lá e vai querer uma consulta, obviamente. Essa pessoa que está fazendo consulta, ela não está numa atividade de mediunidade, ela não está intermediando um espírito e eu que estou lá procurando as minhas soluções financeira, amorosa, etc, etc, está. E na hora que eu vejo que está, eu começo a perceber que a mediunidade, cada vez mais Kardec com a sua lógica, ela é do ser humano.
ela sendo do ser humano, ela age independente da minha condição moral. Não importa a minha condição moral. Ah, mas não é certo a pessoa estar cobrando por aquilo que ela está fazendo. Não é certo, segundo os meus conceitos. Ok, segundo os conceitos dela, para ela é certo. Mas o processo da mediunidade, o mecanismo de comunicação, se faz presente. Por quê? Porque tem um espírito comunicando para ela e ela repassando para a pessoa. É lógico que vai fazer algumas perguntas ali e a gente preocupado, né, em recuperar aquele amor da nossa vida, a gente vai dando as dicas.